Êxodo, capítulo de número 3. Vamos nos alimentar. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio da sarça, de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida, não era destruída e nem derrubada pelo fogo. Moisés então pensou: eu vou me aproximar para ver esta coisa impressionante. Há uma versão que diz: eu quero ver essa coisa maravilhosa. Por que a sarça não queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, estou aqui, ele respondeu. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: eu tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém. Hoje eu quero falar sobre atraídos pela tua presença. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Antes de pregar especificamente sobre a sarça, eu quero finalizar a minha mensagem falando sobre isso. Eu queria te contar um pouco do contexto, para que você pudesse entender melhor onde é que nós estamos aqui. Como eu sempre digo, eu não quero de forma alguma aqui fazer uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese. Então eu queria compartilhar com você algumas lições, e eu vou abrir um parênteses aqui. Todas as vezes que eu falo isso, alguém vai lá no YouTube e comenta o que é exegese, certo? Vai lá, exegese, darará. Eu fui professor disso no seminário, mas as pessoas não entendem o que é ironia. Tem gente que tudo é literal. Se eu falar assim: nossa, que vontade de matar alguém, eu falo: nossa, manda prender, o pastor quer matar. Não quer, não, é só é ironia, só, né? O pessoal que está em casa chama ironia. Você vai ver muito isso aqui, tá bom? Ironia. Mas eu preciso te contar um pouquinho da história, só para você entender aonde é que nós lemos e por que chegamos até aqui. Preste atenção, redobre sua atenção, porque é importante. A história da nação de Israel começou com o grande herói da fé, Abraão. Abraão é o pai das 3 maiores religiões do mundo: islamismo, judaísmo e cristianismo. Abraão, ele é reconhecido pelo livro de Isaías como amigo de Deus, é o homem dos altares. Um homem que morava em Ur dos Caldeus, andou 960 quilômetros a pé até Harã, e de Harã mais 640 quilômetros até chegar na terra que mana leite e mel. Abraão, depois que ele recebe de Deus as promessas de que nele seriam benditas as famílias da terra e de que ele seria uma grande nação, pai de multidões. Abraão, você vai prosperar e vai crescer. Há uma promessa de Deus sobre Abraão muito forte, muito poderosa. Ele gera Isaque, depois gera Jacó. Deus faz uma promessa para Abraão que ele seria pai de multidão, sendo que a mulher dele era estéril. Quando ela dá à luz a Isaque, e a mulher de Isaque também é estéril. Depois vem Jacó.
Quando Jacó nasce, ele casa, depois a esposa dele também é estéril. A mulher de Abraão é estéril, a mulher de Isaac é estéril, a mulher de Jacó é estéril. Deus olha para 3 mulheres estéreis e diz: vocês vão ser pais de uma grande nação. Eu estou aprendendo, e está escrito isso nas entrelinhas. Independente da minha esterilidade, fraqueza ou dificuldade, Deus é suficientemente grande e poderoso para cumprir o milagre dele na minha vida, a promessa, e me fazer gerar. Jacó teve 12 filhos. Na verdade, cada filho de Jacó deu nome a uma das tribos. Quando você lê na Bíblia Sagrada, você vai ver ali tribo de Levi, de Azer, de Efraim, de outras mais. Quando você lê o nome daquela tribo, Zebulon, por exemplo, é o nome dos filhos de Jacó. Um dos filhos de Jacó chamava-se José. Lembra do José? Lembra do Zé do Egito, que foi governador? Você lembra? Os irmãos de José tinham inveja dele. Eles não gostavam do que José falava. José falava de sonhos, José falava de futuro, e eles não gostavam muito de José. Ele tinha uma capa diferente que o pai deu para ele, colorida, feita com linho egípcio, e ele era um cara completamente diferente. Os irmãos o odiavam, e a Bíblia diz que um dia os irmãos pegaram José e venderam ele para uma caravana de midianitas e ismaelitas. Essa caravana pega José e leva para vender lá no Egito. Eu fico imaginando os irmãos de José vendo José indo embora. José está seminu, amarrado na traseira de um cavalo, caminhando a pé, acompanhando uma caravana que é comerciantes. Eles vendem escravos. Os irmãos de José olham para José indo para o Egito, e os cérebros deles pensam assim: está a caminho do fracasso, está a caminho do fim, está a caminho da morte, está a caminho da desgraça. Deus olha do céu e diz: vocês não estão entendendo nada, está começando a jornada, está a caminho do propósito, a caminho do milagre, a caminho da bênção, a caminho da prosperidade. Porque tem gente que não entende o destino que Deus está te colocando, mas ele sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que José foi para a casa de Potifar. Diga comigo, Potifar. Você lembra que a mulher de Potifar deu em cima de José? Você lembra disso? Pensa na mulher. Pensa. Ela mandava o WhatsApp para ele cedo: oi, Jô. Jô de José. E ela não era uma ovelha comportada não, ficava mandando foto sem lã. Ela mandava para José: manda foto de agora. Por que vocês estão rindo? Gente, vocês estão sabendo demais. Ai, ai, ai. Mas um dia o Potifar viajou. Que, gente? Potifar que eu falei. Você conhece a história, eu preciso finalizar ela. A Bíblia diz que José foi para a prisão, prosperou lá. Depois da prisão ele revela o sonho do copeiro, do padeiro, revela o sonho do faraó. Vamos finalizar? Ele se tornou o que, gente? Governador do Egito. E é interessante que depois que ele está governando o Egito, a Bíblia vai me dizer que os 7 anos de prosperidade que o próprio José revelou, passou. Vieram 7 anos de escassez profetizado pelo próprio José. E o único celeiro que tinha grãos guardados na escassez era no Egito. E José liderava, era o governador. E ele começou a comprar terras, propriedades e escravos, trocando em grãos, até que um dia chega uma caravana para comprar comida. Porque Deus usou a escassez para conectar os irmãos de José. Quando eles chegaram, a Bíblia diz que imediatamente José os reconheceu. Eles não reconheceram José. Por que eles não reconheceram José? E por que José reconheceu eles? Porque eles são os mesmos, com a mesma cara, a mesma roupa, falam do mesmo jeito. Eles estão no mesmo lugar, nunca saíram de lá. E José está diferente. José está mais bonito. José fez harmonização facial. Ou demonização facial, né? Tem gente que estica quando. Mas eu vi um cara esticou tanto. Falei, a hora que ele chora, escorre na nuca. Só pode. Eles não reconheceram José, porque quem sonha e vive o propósito de Deus, ele fica irreconhecível.
Tem gente que olha para você e fala: você mudou. Eu falei: oh, que bom. Mudei. Eu mudei. As pessoas não conseguem compreender que você saiu do mesmo lugar que elas e elas ainda permanecem lá. José está diferentão. Ele é o governador. Quando ele se dá a reconhecer, os irmãos pensaram: vamos morrer, nós vamos morrer, ele vai matar nós, porque o que a gente fez com ele? Ele disse: não, fiquem tranquilos. Deus usou vocês para me trazer até aqui. E hoje eu sou a resposta da oração do meu pai. Vai buscar meu irmão. E aí buscaram o irmão mais novo, que era Benjamim. Depois foram buscar Jacó. Eu estou resumindo do resumo. Aí pega a família inteira e vem. Agora olhe para cá. Imagina Jacó quando recebe a notícia: seu filho, que você achava que estava morto há mais de 20 anos, está vivo. Na cabeça de Jacó, sabe o que ele está pensando? O que eu gerei morreu. Na cabeça de Jacó, o que ele está pensando? O filho que eu amei morreu, foi embora. A última imagem que Jacó tem é a túnica de José rasgada, que foi manchada com sangue. E na cabeça de Jacó ele pensa: morreu, acabou. Então ele não tem mais esperança. Ele nem fala nisso mais, ele só chora amargamente. Só que enquanto ele acreditava que o projeto que ele gerou estava morto, o projeto estava crescendo, prosperando, desenvolvendo. Porque não é sob as suas mãos ou sobre a sua supervisão que as coisas vão dar certo. Mas quando você entrega na mão de Deus, parece que acabou, parece que morreu, mas Deus está dizendo: o meu José e o seu José não morreu, pelo contrário, ele ainda vai fazer muito sucesso. Deus ainda vai colocar em lugares grandes coisas que você achou que já havia acabado. Aí a Bíblia diz que José consegue com Faraó algumas terras, e aí cada um dos seus irmãos ficou num pedaço de terra. E eles foram crescendo, são as tribos, 12 tribos, foram crescendo, olha para cá. José morreu, Jacó morreu, seus irmãos morreram. Mas há um fato que a Bíblia me revela, e ele é muito importante nessa história. A Bíblia vai me dizer que o Faraó, amigo de José, morreu. O Faraó que assumiu no lugar dele achou um negócio estranho. Ele mandou fazer uma contagem do povo, um recenseamento. Sabe o que ele descobriu? Que dentro do território do Egito tinha mais filhos de Abraão, mais hebreus, judeus, do que egípcios. Ele falou: está errado. O que acontece com esse povo? Ele só está chegando à conclusão daquilo que Deus disse a Abraão: a sua descendência será grande, numerosa, poderosa, e tem a minha bênção. O Faraó disse: eu já sei o que eu faço. Eu vou escravizar todo mundo. Eu vou colocar eles para construir tijolos, pirâmides, sarcófagos. Eu vou colocar eles para trabalhar muito. Vamos tirar o salário deles, vamos colocar eles para morar em vilas, em cabanas, e nós vamos fazer tudo. Por isso que vem daí a palavra judiar. Vamos judiar, né? Vamos judiar. Vamos massacrar eles. Bíblia. Depois de toda escravidão e massacre, está aqui, ó. Eles cresceram muito mais. Como é que explica? Crescimento gera duas coisas: dor e pressão. Não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem pressão. Parece que quanto mais aperta, mais cresce, mais prospera. Não existe crescimento sem dor. É por isso que criança dorme muito, porque se ficasse acordada não suportaria. Dói muito crescer. E você querendo crescer? Senhor, me dá uma empresa grande, com um faturamento grande, com um prédio grande, com a conta bancária grande. Aí Deus olha do céu e diz: então vai todo o pacote. Boleto grande, confusão com funcionário grande, e inadimplência, porque eu não quero. Então não entra. Se você não tem as manhas, não entra não, porque faz parte.
bênção de Deus está tão impregnada no povo que eles crescem. Sabe o que o faraó fez? Ele baixou um decreto. Então faz o seguinte, já que eles crescem muito, eu já sei. Eu quero que as parteiras, quando vocês forem lá nas Hebreias ajudar elas a dar a luz, mate os meninos. Mate quem? Meninas ou meninos? Meninos. As parteiras começaram a mentir. As mulheres pariam, pegavam o menino e falavam: como é que mata? Aí elas foram chamadas em Faraó. Por que vocês não estão matando? Não, porque as hebreias, elas são tão boas parideiras que quando elas dão a luz que a gente chega, elas já esconderam o menino. Já foi, já passou, a gente nem vê. O Faraó disse: então faz o seguinte, eu vou mandar o meu exército andar no meio do povo, e aonde tiver um menino recém-nascido, é para pegar e jogar no Nilo. Decreto de morte. Decreto de morte. Sabe o que o Faraó quer? Matar a semente. Porque se você mata a semente, não tem floresta, não tem colheita. Mas pastor, mata menino e mata semente? Semente. Semente. Se você mata o sêmen, a semente, acabou. Faraó descobriu algo que no mundo hoje é o que eu mais vejo: ideologias e governos tentando de toda forma tirar a masculinidade, a hombridade, o papel do homem, eliminar o homem, diminuir o homem, porque quando eu mato a semente, eu mato uma cultura, eu mato um país, eu mato um povo, eu domino, eu governo, eu controlo. Falei. Eu estou falando de Faraó. A Bíblia diz que no meio desse decreto de morte, uma família com um casal chamado Amrão e Joquebede tiveram filhos como Miriam, Arão, e mesmo com o decreto de morte, ela decidiu ter um filho. E quando ele nasce é chamado de Moisés. Ah, pastor, mas não tinha como não ter filho, né? Não tinha método contraceptivo. Televisão tinha, não tinha, era tomada na época. Mas você sabia, eu estava estudando sobre isso, já haviam métodos abortivos no Egito. Então ela poderia ter pensado o seguinte: bem, já que está decretada a morte e não vai morrer só a criança, de repente pode sacrificar cada um de nós, eu posso abortar o projeto. Só que Joquebede, ela não vive baseada no decreto de morte de Faraó. Na mente de Joquebede está impregnada a promessa de Deus a Abraão: vocês são grandes, poderosos, fortes, vocês vão prosperar. Escute, quem vive para decretos de Faraó nunca vai prosperar. Quem vive só ouvindo o que Faraó decreta nunca vai prosperar. Eu não dependo do decreto de Faraó, eu dependo da promessa de Deus sobre a minha vida. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Eu não quero saber quem é o Faraó, qual é o decreto, qual é a lei. Eu não estou nem aí para nada. Eu só quero saber quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero saber quem é que mandou eu fazer. Se Ele mandou, eu faço. Se Ele mandou, eu vou. Se Ele disser, eu faço, eu vou em frente, porque ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Agindo Deus, quem é que pode impedir? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda embaixo da terra. Ele controla anjos e demônios, Ele controla o céu, Ele controla o espiritual, controla o físico. Ele pode todas as coisas. E se essa semana Deus disser sim para você, não tem Faraó, não tem decreto, não tem lei, não tem governo, não tem nada que impede. Deus falou, está acabado, porque Deus, Ele é o dono da última palavra. E pronto. Olha, essa família tem muita fé. Aí nasce o menino. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele nasceu, ela pegou o menino. Olha, o que ela achou? E ela achou que ele era muito formoso. Ele era o quê? Ela não achou ele bonito, achou ele formoso.
Não dá pra achar um menino recém-nascido muito bonito, não. As mães podiam me ajudar a não mentir quando eu for visitar você. O menino acabou de nascer. Ela mostra pra gente e fala assim: bonitinho, né, pastor? Tem mãe que mostra o ultrassom 3D. Pastor, parece com quem? Irmão, se eu te falar com quem que eu acho que está parecendo, misericórdia. Por que ela achou o garoto formoso? Olha para cá. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O que é ser formoso? É quando você é mais bonito por dentro do que por fora. Você vê, hoje eu só vejo gente formosa aqui, olha tanto. Há muita formosidade. É sério, tem gente que não é agradável você estar perto dele, porque ele é formoso, ele é agradável. Porque tem gente que nem com o corpo glorificado não vai melhorar. Você vai ficar tranquilo que é isso aí mesmo, é o que Deus tem para você, é só isso aí. É essa carcaça aí, desanima não. Eu sou assim, às vezes eu passo em frente ao espelho, olha para mim e falo: Senhor, o que aconteceu? Sai desse corpo, ele não te pertence. Que estranho. Então... ele era formoso. Tinha um brilho diferente no garoto. Ela escondeu ele 3 meses. Diga comigo que escondeu. Por que ela escondeu? Porque tem um decreto de morte. Olha para cá. Nem tudo que você gera precisa ser revelado imediatamente. Não coloque na vitrine o que está à venda. Tem coisa que você está planejando, não tem? Você está pensando em gerar, está começando agora, ó. Tem gente que começa a namorar, com 1 mês posta no Instagram: presentes de Deus. Daí 3 meses acaba o namoro. E comprou um presente parcelado em 10. Ainda tem meses para pagar. Nem tudo que você está gerando precisa ser compartilhado. A Bíblia Sagrada vai me dizer que quando ele completa 3 meses, quando ele vai passando o tempo, ele começa a crescer, ele vai crescendo. E aí, como ele cresce, não dá para esconder. Não é porque está escondido que não cresce, continua crescendo mesmo escondido. Aí chega uma hora que não dá mais para ela cuidar, não dá mais para ela ter o controle, não dá mais para ela sustentar, porque ela perdeu o controle, o poder, ela perdeu tudo. Aí está na hora de entregar na mão de Deus. Abre mão do controle. Aí ela faz um barquinho chamado Moisésinho. No Brasil tem um Moisésinho, né? Aí ela fez um barquinho de junco. Aí traçou as palhas, as folhas, e pôs piche, um betume. Passou por dentro, passou por fora. Pôs o menino dentro, enrolou ele, embrulhou. Tchau. Pôs no rio. Você tem noção do tanto de crocodilo que tem no rio Nilo? Porque o Nilo é lá na África. Eu já estive no Nilo, eu já naveguei no rio Nilo. E aí, pôs no rio, cheio de juncos, cheio de mato, cheio de coisa, e pôs o menino lá. Só que ela deu uma ordem para a filha dela, a Miriam, que é irmã de Moisés, falou: vai acompanhando para ver no que dá. Aí a Bíblia diz que ele está lá navegando. A filha de Faraó, a princesa, tomou uma decisão naquele dia. Gente, que coincidência. Ela disse: hoje eu vou tomar banho no rio. Presta atenção. Quando você for lá no Egito, nós vamos, além da gente conhecer as pirâmides e outras coisas mais que são interessantes, a gente vai dar uma passada no Monte Sinai também. Mas lá no Museu do Cairo, você vai ver como que os faraós viviam de maneira pomposa. Muito ouro, muitos servos. Imagina a quantidade de tanques e piscinas para ela tomar banho no palácio, seguro e confortável. Mas coincidentemente, nossa, que coincidência! É muita coincidência, lógico que é coincidência. Na hora que Moisés está passando, na hora que Moisés, ela dá, não sei, do nada, quer tomar banho no rio.
Tem gente que consegue achar coincidência na Bíblia. Ela vem descendo. Quando ela vem descendo, ela mandou as donzelas primeiro, está na Bíblia. Primeiro elas têm que chegar no lugar para ver como é que é, para depois ela vir. As donzelas chegaram no rio primeiro. Isso está escrito na Bíblia. Ela ainda não havia chegado, ela ainda estava de longe. Ela viu o cesto com o bebê. Por que não foram as donzelas? Porque quem tem condição de bancar o projeto é ela. Quem tem condição de não deixar ele morrer é ela. Quem Deus quer que veja é ela. Deus não mostra projeto grande para gente pequena. Não mostra. É por isso que você não está conseguindo desenvolver alguma coisa. Você fica mostrando projeto grande para gente pequena, gente da cabecinha desse tamanho. 3 anos de family, a frase que eu mais ouço, qual é? Você sabe? Você está fazendo tudo errado. Por quê? Essa frase que eu mais ouço são de líderes e pastores que vieram de outro lugar. O cara ficou 15 anos dentro de uma estrutura. Aí ele chega aqui e vê tudo diferente. O que ele diz? Está errado. Ou eu me moldo a cabecinha dele, ou eu me adequo ao pensamento de Deus que é mais alto que o meu, o sonho de Deus que é mais alto do que o meu. Eu só sigo em frente. Então para de mostrar seu projeto para gente que não tem condição de te dar. Gente, tem pessoas que eles nunca vão entender. Eles vão falar, você é doido, você é pichuruco, você é birulei, você é só na cabeça. Isso não dá certo. Se você está decidida a constituir a família, você vai casar? Você quer casar? Procura alguém que está casado há 50 anos. Não, vai procurar alguém que já divorciou 3 vezes. O que a pessoa vai te falar? Casamento é um lixo. O nome é tudo igual. Então por que escolhe tanto? Moisés cresceu. A princesa viu. Quando a princesa abriu o cesto, ele era formoso. Eu acho que ele era gordinho. Com aquelas dobrinhas. O gordinho, olha. Ela falou, e agora? Eu não sou casada. A princesa, uma moça virgem, não é casada, não tem marido. Como que eu vou amamentar? Acho que ela pensou, quem poderá me socorrer? Miriam do lado. Olá, boa tarde. Boa tarde, como é que a senhora? Posso te dar uma dica? Eu estava passando aqui de bobeira. Estava passando aqui na beira do rio, não tem nada aqui, eu estava passando aqui. Vou falar um negócio para a senhora. As hebreias estão perdendo os filhos. Lá tem muita mulher que está sem filho e tem muito leite. Eu posso arrumar uma que vai ajudar a senhora a criar o bebê. É sério. Miriam foi na casa dela. Falou, mãe, a senhora não vai acreditar. Ela pega na mão de Joquebede, as 2 vêm cantando. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu vou Quando chegou, a Bíblia diz que a filha de Faraó olhou para Joquebede e disse, eu queria pagar a senhora um salário para a senhora cuidar desse menino, a senhora pode? Ela disse, eu vou olhar na minha agenda. Ela é escrava. Escrava recebe salário? Se ela vai receber salário, então ela não é mais escrava. Se Moisés nasceu para ser libertador, qual foi a primeira pessoa que libertou? Ela vai criar ele. Eu gosto porque Deus também é irônico. Quem deu o decreto de morte? Quem foi que lançou um decreto de morte? Faraó. Agora Deus vai usar o Faraó para criar o libertador, pagar a faculdade dele, bancar a vida dele, pagar a mãe dele,
fazendo comer na mesa. Você está entendendo? Porque quando Deus quer, até o que o diabo está planejando contra a sua vida, Deus reverte maldição em bênção. Essa semana, se Deus quiser, até o inferno vai ter que trabalhar em seu favor. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Deus é o único que tem controle e Ele é soberano sobre todas as coisas. Faraó vai ter que bancar o projeto de Deus, porque quem manda no Egito não é Faraó, quem manda no Egito é Deus. Quem manda no Brasil é Deus, quem manda em Goiás é Deus, quem manda na sua vida é Deus, na sua casa é Deus, no seu casamento é Deus, na sua empresa é Deus. O Faraó não governa, o manequim, oh, Deus está dizendo, e alguém está recebendo. Eu preciso profetizar esta semana: tudo que vier contra você, Deus vai usar para te prosperar. Ó, Moisés foi criado no palácio, ele é príncipe, vai crescendo no palácio, estudando, aprendeu novos idiomas, fez a faculdade lá no Egito. Ele vai crescendo, aprendendo, lendo as coisas, os textos, roupas novas, escola, música egípcia. E 40 anos é muito tempo, é muito treinamento. Um dia, Moisés saiu para ver como é que estavam os escravos. Pastor, por que ele foi ver os escravos? Porque Joquebede contou para ele a história de verdade. Ele sabe quem é ele. Quando ele chegou lá, tinha um egípcio batendo num hebreu. Moisés não resistiu, pegou o cara e bateu nele até ele morrer. Moisés matou alguém. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a Bíblia chamando ele de assassino. A Bíblia chama ele de o homem mais manso da terra. Porque a Bíblia não me rotula, não me dá estigmas. Por causa de um erro, por causa de uma queda, ele não é assassino. Ele errou, ele fracassou, ele fez errado. Mas você não pode colocar na pessoa, por causa de uma atitude, de uma queda, de um erro, você não pode estigmatizar ela. Você não tem esse direito. A Bíblia não faz, por que eu vou fazer? Acha para mim na Bíblia, a Bíblia chamando Davi de adúltero. Davi chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas ele adulterou, confessou, ele arrependeu, quebrantou, pediu misericórdia, foi com a cara no pó e na cinza. Deus olhou para ele e disse: é segundo o meu? Homem segundo o coração de Deus não é quem não erra, é aquele que se quebranta e volta atrás, aquele que segue em frente, que pede perdão, levanta e anda. 40 anos no Egito, quando ele mata o homem, ele tem que fugir. Ele sai com a sua roupa de príncipe pelo deserto e viaja quilômetros e quilômetros, até que ele chega a um lugar aonde a Bíblia diz que tinha um poço com um monte de moça em volta. E lá ele encontrou Zípora, linda, maravilhosa, aquela escova depressiva gigante, aqueles cabelos negros, sabe, aquele salto alto, Miss Deserto. Lá vai ela, e aí ele ficou todo apaixonado, e ele ficou encantado com Zípora. Ele falou: meu Deus. Aí levou Moisés até Jetro. Ele conheceu o sogro, conheceu Jetro, que era sacerdote em Midian, e eles começaram um relacionamento. E a profissão que Jetro arrumou para Moisés: quer ficar com a minha filha? Vai pastorear as minhas ovelhas. Me encare. Quanto tempo você acha que Moisés pastoreou ovelhas? Quem é bom de Bíblia sabe quanto tempo? 40 anos. Ele ficou 40 anos no Egito, e agora pastoreando ovelhas ele vai ficar quanto tempo? Gente, é uma história, né? Eu tenho um pouco mais de 40 anos. Você já imaginou 40 anos fazendo a mesma coisa? Agora me encare aqui. Você vai se identificar agora. Eu acho. Aqui ó, Bíblia não fala não. Aqui ó, aqui não tem não, estou inventando, está na minha cabeça. Moisés está lá cuidando de ovelhas, e ele está pensando: gente, para que eu formei na faculdade? Para que eu falo 3 idiomas? O máximo que meus clientes falam é pé, no máximo.
Eu sei que isso nunca aconteceu com você, né? Não tem hora que você fala assim, não, gente, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha o que eu estou vivendo. Parece que não tem nada a ver com você. Não parece? 40 anos pastoreando ovelhas no deserto. Quando ele sair desse deserto de pastorear ovelhas, o que ele vai fazer? Ele vai caminhar com 3 milhões de pessoas, tirando do Egito para a terra prometida. Ele vai caminhar onde? No deserto. Ele não sabe, mas está sendo treinado. Ele pode estar frustrado porque ele está vinculando o que está vivendo ao passado que ele teve. Só que Deus não está tratando ele pelo passado. Deus está falando da próxima fase, um novo nível. Está falando de futuro. Tem coisa que você não está entendendo hoje, mas Deus está lhe dizendo claramente: o que você está vivendo hoje não é um retrocesso. Você não está parado, você não está perdido. O que você está vivendo hoje é porque não tem a ver com o que você já viveu. É que Deus quer te mudar de nível, Deus quer te mudar de fase, Deus quer te colocar no próximo nível, numa nova direção. Então o que você está vivendo hoje é Deus construindo o seu propósito para o futuro. E vai doer. Porque o deserto não é uma surpresa para Deus, é para você. Para Deus é a agenda, está marcado. É a escola superior do Espírito Santo. Me mostra na Bíblia um homem de sucesso que não tenha vivido no deserto. Eu morei em Londres 3 anos e para mim lá foi o meu deserto. Foi terrível em várias áreas. Por mais que a igreja cuidasse de nós, por mais que a igreja dedicasse tempo para nós, eu fui afetado emocionalmente, financeiramente. Foi um deserto, foi difícil. 3 anos para mim que foram muito complicados. Na hora de vir embora, um pastor me abraçou e disse: deixa eu te falar uma coisa. Deus fez com você igual fez com Moisés. Moisés saiu do Egito com roupa de príncipe, e depois de 40 anos no deserto, ele voltou com roupa de pastor. Ele disse: ninguém sobe de nível sem passar pelo deserto. Ninguém se torna pastor sem passar pelo processo. Eu voltei entendendo o porquê que eu havia vivido tudo aquilo. Você não está entendendo hoje. Tem gente aqui que está em crise. Você não está entendendo por que você tem vivido dias de dores. Parece, sabe, você olha e fala: gente, mas eu lutei para não ter isso. Sabe, eu estudei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu tenho network, eu tenho contatos, eu tenho dinheiro, eu faço. E sabe, a gente começa a pensar racionalmente que o que eu estou vivendo não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. É porque não tem a ver com o que você conhece, com o que você já viveu. É que tem a ver com o próximo passo. Deus sabe o que Ele está fazendo e o que Ele está permitindo. E o que Ele vai fazer é tão grande que Ele precisa forjar você hoje, amadurecer você, fortalecer os seus ombros, para que você consiga suportar o tamanho do milagre que Ele vai entregar para você. Moisés é pastor no deserto. A Bíblia diz que um dia ele estava pastoreando ovelhas em um monte chamado Horebe, o monte de Deus. Eu já estive lá no Sinai. O Sinai não é um monte, o Sinai é uma cordilheira com vários montes. E a gente sobe no Horebe quando a gente vai lá, que é o mais alto, que é onde tem um pico. E de lá dá para você ver o nascer do sol quando a gente chega lá às 5:30 da manhã. Moisés vai ao Horebe, pastoreando as ovelhas, e de repente ele vê uma sarça. Sabe, presta atenção. Escute, a sarça, ela não é uma árvore, ela é um arbusto. Ela é pequena. Para você ter uma ideia, ela não produz frutos, ela só tem espinhos. Ela não tem folhas grandes, só folhas pequenas. Ela não tem sombra, ela não tem frutos, ela só tem espinhos. E os galhos são tão retorcidos que não dá para você fazer nada. Não dá para você fazer um móvel, não dá para você fazer uma cama, não dá para você fazer nada. Sabe para que serve uma sarça? Para nada. Ela nasce lá no deserto, não precisa nem de água, aquele troço não morre. Não tem fruto, só tem espinho, não tem folha, não dá para usar madeira, fica aquele negócio lá. E Deus decidiu se revelar dentro do troço mais improvável que tinha. E ele lá dentro, fogo. Olha para cá. Quantas vezes você acha que Moisés viu alguma sarça pegar fogo? Várias. Em 40 anos, um troço seco daquele, no deserto quente,
Você pode ter certeza, por diversas vezes ele viu combustão em alguma daquelas árvores. Tanto é que o texto não diz em momento algum que ele se virou porque ele estava impressionado com o fogo. Ele disse: o que me impressiona é que ela não consome. O que me impressiona é que eu estou aqui olhando e ela não caiu, não queimou. Ele disse: eu vou chegar perto para ver, porque há uma sarça queimando e não se consome. Gente, nem toda sarça que pega fogo tem Deus dentro dela. Por isso que eu não me impressiono com gente que queima aqui e cai lá. Eu não me impressiono com gente que fala em línguas, com gente que fica cheio, com gente que... Não, eu não me impressiono com isso. Não. Nem toda sarça que pega fogo é Deus que está dentro dela. Porque a sarça que pega fogo de Deus não derruba, não cai, não morre. Pelo contrário, ela fica mais forte, mais resiliente, mais pronta, mais preparada. Porque o fogo vem para sustentar e não para destruir. O Deus que incendeia a sarça é o mesmo Deus que me dá resiliência para suportar a pressão. A Bíblia diz que Deus bradou. Bradar é gritar, né? Chamou o nome de Moisés 2 vezes. Quantas vezes? Todas as vezes que Deus chama alguém, Ele chama 2 vezes. Você já viu isso? Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Você sabe por quê? Sim ou não? Sabe por quê? Sim ou não? Sabe não? Nem eu. Também não tem explicação. Eu sei que é 2 vezes que Ele chama. Aí eu não consigo ouvir ou pensar, eu não consigo imaginar Deus chamando Moisés. Moisés! Não consigo, não sei por quê. Como é que você imagina que Deus está chamando ele? Moisés. Falou 2 vezes. Ainda bem que não foi comigo. Se eu estou lá no meio do deserto, sozinho, tem um troço pegando fogo, não consome, não tem ninguém para me defender. Do nada chama meu nome, fala Mac Anderson. Eu vi só o Mac. Quando falasse Anderson, eu não estava lá mais não, já tinha sumido na braquiara, desapareci, escondi atrás de uma rocha, uma pedra, um trem. Meu Deus, tem alguém falando Moisés, Moisés. Por que Deus chama ele pelo nome? Porque a palavra Moisés é o nome dos egípcios, que foi dado pela filha de Faraó quando tirou ele da água. Resgata na memória de Moisés quem ele foi lá atrás, 40 anos. Só que agora já tem outros 40 anos que ele está completamente esquecido. Quando Deus fala o nome dele, é como se Deus dissesse: 40 anos no deserto, Moisés. Quem sabe a sua família já te esqueceu. Os seus amigos do Egito se esqueceram. Os egípcios, o próprio Egito te esqueceu. Os hebreus te esqueceram, Moisés. Até a família de quem você matou tem 40 anos, ninguém lembra mais. Só que quando Deus fala Moisés, Ele está dizendo: mas eu não esqueci de você. Moisés se virou para ver o que era. Ele não sabe quem é, mas Deus sabe com quem ele está falando. Moisés, Moisés. Quando ele foi se aproximando, eu disse: não pise aqui. Tira a sandália dos pés. Tira a sandália dos pés. Porque o lugar que você está pisando é santo. Não é santo porque alguém ungiu. Não é santo porque alguém foi lá e orou. Não é santo porque alguém foi lá e profetizou. Não, é santo porque Deus está lá. O ambiente onde Deus se manifesta é um ambiente santo. Por isso que eu respeito o ambiente do culto. Depois que nós fomos embora, isso aqui é só cadeira, é só um espaço de eventos. Mas quando a noiva está reunida, quando a igreja está reunida, onde tiver 2 ou 3 no meio dele, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, então aonde nós estamos, se a noiva está, se o noivo veio, se Deus desceu, há uma manifestação de Deus. Eu preciso respeitar o ambiente onde Deus se manifesta. Por isso, ao respeitar o ambiente onde Deus se manifesta, eu não beijo a minha namorada, eu não fico fazendo cafuné nele, eu não fico colocando chiclete embaixo do banco, eu não fico dando comida para os meus filhos, pacotinho de skin espalhado para todo lado, copo velho, coisa suja, chiclete. Eu não faço isso, até porque eu não sou pequeno, eu não sou medíocre, eu sou inteligente. Então, se é um ambiente onde Deus se manifesta, eu preciso respeitar o ambiente onde Deus se manifesta. Falei.
tô leve. Tira suas sandálias. Olha para cá. Duas coisas na Bíblia têm relação com tirar a sandália. Duas. Primeiro, as pessoas tiravam seus sapatos para fazer negócios. Não tinha cartório. Então um entregava o sapato para o outro. Lembra da história de Ruth? Livro de Ruth? Ruth, Noemi, lembra? Elimeleque, Malom, Quilion, lembra daquela história? Eu já até preguei sobre isso aqui. Um homem chamado Boaz, o dono da fazenda, ele queria se casar com Ruth. Só que ele tinha que comprar, né? Tinha que pagar. Ele tinha que comprar os bens que eram de Noemi e pagar por Ruth. Só que ele não podia ser o remidor, porque antes dele tinha um que era mais próximo. Aí ele marcou e foi lá para a porta da cidade, esperou o outro remidor chegar e falou o seguinte: bora fazer um negócio aqui. Você quer casar com Ruth? Quer pagar o preço para redimir, para comprar? Você vai ficar com Ruth, com os bens que é de Noemi, tudo é seu, tal, você tem interesse? Ele disse: eu não tenho interesse. Boaz disse: então eu vou casar com ela, eu vou ser o remidor, eu vou casar com ela e eu vou assumir a responsabilidade. Para fazer o negócio, Bíblia, Boaz retira o sapato e entrega, dizendo: nós temos um pacto. Tirar os sapatos quer dizer compromisso, pacto, aliança. Nós temos algo em comum. Eu e você temos algo seríssimo. Na Bíblia tem pacto de sangue, tem pacto de sal, mas tem pacto de sapato. Cultura. Quer ver outra razão para tirar o calçado? Todas as vezes que um egípcio entrava em algum templo de qualquer deus, tinha que tirar porque esta é a cultura do Oriente. Você não entra em templo budista se não tirar o sapato. Eu já estive no templo indiano, lá em Wembley, em Londres. Para você entrar no templo indiano, você tem que tirar todos eles daquele lugar, daquela região, tiram o sapato para se encontrar com o seu Deus. É como se ele dissesse: a partir de agora eu sou o seu escravo, eu sou o seu servo. Se você for em qualquer mesquita, eu já fui em mesquitas, já fui em mesquita no Egito, fui em mesquita em Dubai, nos Estados Unidos, na Europa. É bom demais falar assim, ver a cara dos irmãos. O cara pensando: meu Deus do céu, o máximo que eu fui é no Faina, no máximo. Tô nem aí, eu falo mesmo. Primeira coisa que me pediram quando eu cheguei na mesquita no Egito: tira o seu sapato. Deus está dizendo: Moisés, a partir de hoje, servo, escravo, é o doulos, a orelha furada. Você obedece, eu mando e você. Só que quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu olho para a nova aliança, ao invés de Deus mandar tirar a sandália, Ele calça a sandália. Lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo chegou em casa, ele disse: pai, eu errei tanto, eu pequei tanto, que eu não quero nem ser mais filho. Eu nem mereço, né? Porque eu errei demais. Então faz o seguinte: me faz um funcionário, me faz um escravo. A palavra grega lá é doulos. Me faz um servo, eu quero ser escravo. Sabe o que ele está dizendo para o pai? Como eu não mereço, eu só vou ser escravo aqui, eu só quero comer pão. Então faz o seguinte: eu quero trabalhar descalço. O pai nem deu moral para ele, virou as costas e disse: traz uma sandália aí para mim. Porque você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Porque na velha aliança eu tinha que tirar a sandália. Na nova aliança Deus coloca a sandália. Na velha aliança nós éramos escravos, na nova aliança nós somos filhos. Descalço você não pode ir muito longe, porque você fica limitado, mas calçado, Deus está dizendo: eu quero que você vá o mais longe que você conseguir chegar. Descalço eu posso ferir os meus pés, calçado eu tenho proteção na jornada. Descalço eu sou servo, calçado eu sou filho. Descalço eu sou escravo, calçado eu sou livre. Deus hoje está dizendo: não interessa onde você está, eu quero calçar você. Sabe o que Deus está dizendo através disso aqui?
Sabe o que ele está dizendo? Todos quantos receberam deles o poder de se tornarem filhos. Filhos, você não é abandonado, você tem paternidade, você tem pai, você tem uma identidade. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa mais ser escravo da depressão, escravo da síndrome do pânico, escravo do burnout, escravo de uma enfermidade, escravo da religião, escravo de um líder, escravo de relacionamento abusivo. Você não precisa mais. Deus hoje está dizendo: eu calcei em você uma sandália, você é filho, você é livre. Deus hoje está trazendo liberdade para cada um de nós. A opressão não vai te segurar mais, nem o demônio, nem o inferno, nem a empresa, nem o dinheiro. Nós não somos mais escravos, nele nós recebemos a liberdade, fomos livres em Cristo através da cruz. Nós estamos livres, completamente livres. A Bíblia diz que o fogo saiu do meio da sarça. Escute, sempre que Deus se manifesta é no meio. Deus é o centro, Ele nunca está nas beiradas. Se você olhar para Apocalipse, a Bíblia diz que haviam 7 castiçais, e um parecido com o Filho do Homem estava no meio deles. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio. Em Marcos capítulo 2, quebraram o telhado, a Bíblia diz que desceram o paralítico onde Jesus estava, e a Bíblia diz: e ele estava no meio. Jesus foi crucificado entre 2 homens, porque Jesus estava no meio. Onde é que Ele está na sua vida? Escute, essa palavra de hoje eu vou dividir para 2 classes de pessoas. Primeiro, você que tem vivido como Moisés no deserto, sem saber o que está acontecendo, perdido, porque Deus ainda não te atraiu, Deus ainda não se aproximou, não te respondeu, e você não tem mais forças para prosseguir. A minha oração hoje é para que Deus nos dê força para suportar aquilo que Ele ainda não vai mudar. Esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo, e eu sei que está aqui, é gente que hoje vai receber de Deus uma resposta. Deus vai te atrair para esse fogo, e a voz dele que vem lá de dentro vai te explicar por que você viveu todo esse processo. Eu já passei por isso, sabe? Tem gente que Deus não vai te responder hoje, mas Ele vai te dar força para você continuar em pé e suportar, sabe, esse processo. Só que tem gente que quando a sarça queimar, quando o fogo vier, quando você se aproximar, Ele vai te atrair para te dar resposta. Porque o que Deus disse da sarça é: Moisés, você está aqui no deserto porque eu te treinei. Agora você vai lá, pega o povo, liberta o povo, traz para o deserto e leva para uma terra que manda leite e mel. Agora faz sentido para Moisés porque 40 anos no deserto. Mas Deus não explicou nos 40, só no final deles. Eu sei que você não está com paciência de esperar, mas não tem outro jeito. 2 classes: uns que Deus vai dar força para suportar, e outros que Deus vai dar resposta hoje. Quem é que quer essa resposta hoje? Eu queria muito dizer que vai ser para todo mundo. Algumas pessoas ainda vão continuar no silêncio. Só que Deus não vai te deixar sozinho. Mas já pensou se hoje Deus olhar para mim e falar: Mac, eu vou te contar por que você passou por tudo isso.